Bem, pessoal, então nós vamos começar aí, né? Aliás, dar continuidade aos transtornos puerperais. Nós vimos que os transtornos puerperais, eles têm grandes fatores de risco, né? Como o caso da psicose puerperal, né? Então, tem grandes. é, é, Há um número também considerado na epidemiologia, só que muitas vezes, dependendo do tipo do transtorno puerperal, esse número ele é subnotificado, né? E nós vimos também os fatores de risco, que são a questão da própria mulher, né? A questão hormonal, a questão de primíparas, mães solteiras, aquela questão econômica, né? A questão de ser bebês de sexo oposto, é a questão do bebê não ser desejado, né? O emocional da mãe influencia muito aí no desenvolvimento dos transtornos mentais, né? Como cuidados de enfermagem, nós podemos trabalhar o quê? Dentro da consulta de pré-natal, como a gente já havia falado quando a gente viu os fatores determinantes, nós temos que observar não só o desenvolvimento do feto e o biológico da mãe, né? Nós também temos que observar o psicológico. Tá? Então, a todo momento, né, em todas as consultas, nós temos a oportunidade de perguntar à mãe o que é que ela está sentindo, quais são os seus medos, quais são os seus questionamentos. Né? A gente sabe que outro fator de risco é a questão de sucessivos abortos. Né? Então, nós temos que realmente conversar com essa mulher para que a gente, como enfermeiros, para que todos nós, como enfermeiros, possamos aí minimizar essas angústias, esses anseios que são provocados aí no período gestacional, certo? E aí, eu falei para vocês que nós tínhamos as classificações com relação aos transtornos puerperais. Então, a primeira classificação, nós temos três classificações, três tipos de transtornos puerperais. O primeiro transtorno que nós vamos ver é a disforia do pós-parto ou puerpério blues, tá? É, esse tipo de transtorno puerperal, ele é um transtorno bem ameno, tá? Muitas puérperas, elas podem sair do período é, do transtorno puerperal, tipo puerpério blues, né, ou disforese do pós-parto, sem precisar de medicações, tá? Algumas delas podem ter o apoio familiar, e muitas vezes nem a terapia ser necessário, certo? Então, nesse puerpério blues, o que é que nós temos aí? O apoio familiar, ele é fundamental, tá certo? Vocês irão ver, pessoal, que todos os transtornos mentais, nós trabalhamos com a tríade. Qual é a tríade? Terapia, medicação e família, tá? Algumas vezes a gente não precisa de medicação, logicamente dependendo do transtorno mental, tá? A gente não vai aí precisar da medicação, porém a gente sempre precisa da terapia e da família, tá? Esses dois eles são essenciais, mas só repetindo a tríade para os transtornos mentais é medicação, terapia e família. No caso do puerpério blues, a família ela é essencial. Muitas vezes a puérpera ela pode sair desse período somente com apoio familiar. Então, aqui, ó, o puerpério blues costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no quarto ou quinto dia após o parto e remitindo de maneira espontânea no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, irritabilidade e comportamento hostil para com familiares e acompanhantes. Geralmente, pessoal, esse acompanhamento hostil é quando a mulher ela é questionada por estar chorando, tá? Imagine que por pensamentos, né, a mente dela, ela vem aquela sensação e aquela vontade de chorar. Tá? E daí as pessoas, né, como a gente sabe que às vezes as pessoas ficam questionando, oxe, por quê? Por que você está chorando? Se você acabou de ter um bebê, se você está bem, se seu bebê está bem, por que esse choro? Não precisa chorar, né? Mas muitas vezes isso
é do psicológico dela, essa sensação de choro. E ela muitas vezes quer dizer isso às pessoas que coabitam, a própria família, né? E eles não querem entender. E muitas vezes ela vai se tornar hostil, ela vai se irritar com esse familiar por ele não querer entender que é o momento dela, tá certo? E daí, pessoal, geralmente, se essa mulher tiver um apoio familiar, tá? Esses sintomas eles podem desaparecer rápido, bem rápido, tá certo? No máximo aí ela vai ter família e terapia, certo? Se a família não apoiá-la e se esses sintomas continuarem, ela vai poder aí, né, precisar de um acompanhamento psicológico, certo? Mas medicação no período do puerpério blues, ela não vai precisar, tá certo? E daí eu tenho um relato, né? Eu passei pela puerpério blues na minha primeira gestação, e pessoal, é incrível, tá? Eu passava a manhã toda sem chorar. Quando dava assim 1, 2 horas da tarde, começava a chorar, certo? Não tinha motivo, né? Só a vontade de chorar, certo? E daí, se o bebê tivesse dormindo, eu não queria que ele acordasse, certo? Mas se ele acordasse, eu cuidava, tá? E minha família foi entendendo isso, então, assim, quando dava depois do almoço, certo? Lá em casa enchia de gente, tá? Para que eu conversasse, para que ficasse aquele monte de gente, zum, 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 no meu ouvido, e eu não tivesse nem o pensamento de chorar, tá certo? Mas, assim, não precisei de terapia, só apoio familiar foi necessário. Hillary, no seu caso, né, como você ainda está no período gestacional, então se você já acha que você, né, não sei, né, o seu pensamento, qualquer coisa à tua disposição, certo? Se você quiser conversar, você pode conversar com a sua enfermeira e dizer para ela que queria um atendimento psicológico, tá? Ou a gente pode ver aí na própria clínica escola, né? Se você poderia ter esse acompanhamento aí, certo? Para você já indo falar e isso não acontecer no seu puerpério, certo? Tá bom? Qualquer coisa a gente tá aí para lhe ajudar. E daí, pessoal, esses quadros normalmente não necessitam de intervenção farmacológica, né, como eu falei para vocês, e a abordagem é feita no sentido de manter suporte emocional, compreensão e auxílios com o bebê, nos cuidados com o bebê, tá certo? É por isso que eu digo para vocês que, às vezes, essa irritabilidade para com o companheiro, né, ou familiares, é justamente devido à incompreensão, tá? Se ela for compreendida, se ela for acolhida, né, se todos tiverem sensibilidade do momento que ela está passando, porque tem a questão hormonal, né, que como a gente viu como fator causal, que vai mexer muito com a mulher, tá certo? Então, nós temos que ver essa questão realmente do suporte familiar, certo? E daí nós temos o segundo tipo, que é a depressão pós-parto, né? Que, como eu falei para vocês, a Adriele concordou aí que seria muito bom, né, Adriele? Pois vamos conversar, cochichar, viu, Hillary, segunda-feira. E daí, pessoal, nós temos o segundo caso, ou o segundo tipo, né, que é a depressão pós-parto, propriamente dita, né, que é aquele que eu expliquei para vocês no início. Nós não vamos mais dizer que, né, que a mulher tem depressão pós-parto, ela tem transtorno puerperal, né, aí vamos diagnosticar não, que a gente não diagnostica, né? Vamos ver qual tipo de transtorno puerperal ela vai ter, certo? Porque transtorno pós-parto, depressão pós-parto é um dos tipos. Então, as pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada. Os sintomas neurovegetativos incluem insônia, perda de apetite, que são descritos com frequência. Então, vocês vejam, se a gente comparar, né, os sintomas da depressão pós-parto com os sintomas do puerpério blues, os da depressão pós-parto, eles são mais,
né, há uma maior sintomatologia e esses sintomas são mais intensos, certo? Então, muitas vezes ela não vai querer cuidar do bebê, certo? Por quê? Porque ela tem desânimo, ela perde o interesse pelo bebê, ela perde o interesse por se autocuidar, por se alimentar, porque a gente sabe que ela precisa se alimentar por causa da amamentação, né? Ela pode até perder o interesse pela amamentação. Então, nesse caso aqui, precisa da família, né? Principalmente para ajudar nos cuidados com o bebê, precisa de terapia e precisa de medicação. Bom? E aí, nós temos a psicose puerperal, certo, pessoal? A psicose puerperal, como a gente já viu, psicose traz o quê? Alucinações, não é isso? A psicose puerperal, pessoal, é a mulher, é a puérpera, desculpa, é a puérpera que apresenta alucinações. Então, ela vai apresentar delírios e alucinações, tá? O que é que acontece aqui? Essa mulher, ela vai começar a não cuidar mais do filho, certo? Ela vai ser um risco para cuidar do filho, por quê? Porque ela pode estar lá vendo, alucinando, né? O filho deformado, o filho morto, o filho faltando um membro, tá certo? É um monstro. E daí o que é que vai acontecer? Ela vai não cuidar, tá certo? E assim, é também na psicose puerperal que ocorre o que a gente chama de infanticídio, né? A própria mãe mata o filho. E que isso pode ter como consequência também o suicídio, tá certo? Não é muito comum, mas pode acontecer, tá certo? Existe, quando as mulheres, né, que desenvolvem psicose puerperal fazem isso, né, cometem esse crime, logicamente que elas vão pagar, né, judicialmente, mas o que é que acontece? Como vai ser comprovado, né, que foi, aliás, se for comprovado que ela é diagnosticada com transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, tá? Ela vai para uma clínica de reabilitação, certo? Logicamente que ela vai ficar lá em sistema prisional, mas ela vai ser tratada como uma pessoa que desenvolveu transtorno mental no puerpério, tá bom? Então, assim, ela, né, caso, né, não cometeu infanticídio, certo? Então, ela não vai poder cuidar sozinha do filho, tá? Isso a psicose puerperal acontece mais em mulheres que já têm transtornos mentais, aí a gente volta para aquela questão da política de redução de danos. Se a mulher já apresenta transtornos mentais, principalmente faz uso dos estabilizadores do humor, então melhor que ela não engravide. Então nós temos que trabalhar com a política de redução de danos, tá certo? Então, o tipo de psicose puerperal ocorre mais nas mulheres que já têm transtornos mentais, tá certo? Então, a psicose puerperal costuma ter início mais abrupto. 2/3 das mulheres que apresentaram psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 2 primeiras semanas após o nascimento de seus filhos. Descreve-se um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional. A mulher apresenta confusão, que juntamente com essa confusão vem a questão dos delírios, que parece ser peculiar aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados, certo? Então, ela pode apresentar depressão, ela pode apresentar a fase de mania, certo? E ela pode ficar oscilando entre a fase de depressão e a fase de mania. Não foi estabelecida nenhuma apresentação típica, tá? No entanto, pode apresentar comportamento desorganizado e delírios que envolvam seus filhos com pensamentos de lhes provocar algum tipo de dano, tá? Apesar do suicídio ser raro, no período puerperal, e em geral, a incidência desses nas pacientes com transtornos psicóticos nesse período é alta, necessitando muitas vezes de intervenção hospitalar por esse motivo, bem como o risco de infanticídio.
Certo, pessoal? Então, é isso que eu falei para vocês. Muitas vezes, como prevenção para esse infanticídio, tá? O que é que vem aí? É afastar o filho dos cuidados da mãe, tá? E outra pessoa, outro familiar, aí cuidar dessa mãe ou desse bebê, tá certo? E também as mulheres que já têm transtornos mentais, além de desenvolverem aí, de poderem desenvolver, né, a psicose puerperal, elas também podem ter a gravidez interrompida aí, né? Ou complicações na gravidez, como diz aqui, né? Trabalho de parto prematuro e período neonatal, tá certo? Pode apresentar hemorragias, anomalias placentárias e sofrimento fetal, ok? Então, quando a gente tem uma mulher diagnosticada com transtorno mental, repetindo mais uma vez, nós temos que trabalhar a política de redução de danos, né? Isso é cuidado de enfermagem, que é orientar para que ela não engravide, tá certo? Nos dois outros tipos, tanto o puerpério blues como a depressão pós-parto, tá? Essas mulheres, né, elas vão receber o apoio e elas vão se curar, tá bom? Não necessariamente, passando o período puerperal, é obrigado elas desenvolverem uma depressão. Não é. Passou o período puerperal, passou essas semanas que considera-se serem de transtornos puerperais, essa mulher volta à sua normalidade. Isso no puerpério blues e na depressão pós-parto, ok? Algumas mulheres que apresentam depressão pós-parto, elas podem ser que elas não melhorem após o período puerperal, e daí venham futuramente a desenvolver uma depressão. Mas isso é futuramente, tá? Não se associa mais com a questão da depressão pós-parto. Tranquilo, pessoal, aí com relação à depressão pós-parto, tá? Então, nós temos aí os 3 tipos, né? O puerpério blues, que muitas vezes precisa só da ajuda familiar, né? A depressão pós-parto, que ela precisa do auxílio familiar, precisa da terapia e precisa da medicação, certo? E a psicose puerperal, que ela é desenvolvida em mulheres que já apresentam transtornos mentais, tá certo? Porque como a gente viu lá na psicofarmacologia, elas vão deixar de fazer uso de alguns medicamentos, tá? Principalmente aí no primeiro trimestre, e daí elas vão realmente entrar em crise. E principalmente se esses medicamentos forem os estabilizadores do humor, que elas não vão poder fazer uso durante toda a gestação, então realmente elas vão entrar em crise. E daí, quando ganharem, né, seus bebês, a gente sabe que a questão hormonal é ainda maior, e daí elas tendem a sofrer aí a psicose puerperal, ok? Tranquilo aí para todo mundo?